Saudações, família Esporte em 20. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno. Seja bem-vindo ao seu canal Esporte em 20. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a última convocação do técnico Ancelotti antes da lista final da Copa do Mundo de 2026. E tem nomes aqui que podem surpreender muita gente. Mas antes da gente começar, já deixa o like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Se inscreve se você ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo com aquele amigo que ama discutir futebol. Hoje a gente vai falar sobre jogadores que deveriam estar nessa convocação e jogadores que não deveriam estar nessa convocação. Então prepara aí, porque você vai discordar de mim. Agora, roda a vinheta, porque hoje a gente vai analisar quem pode estar muito perto e quem pode estar muito longe da lista final da Copa. Vamos pro vídeo. Então, galera, para quem não sabe, essa semana o Ancelotti fez a sua penúltima convocação, antes da convocação final para a Copa. E eu acredito que ele ainda esteja testando alguns jogadores, né? Tivemos algumas surpresas na convocação, mas ele está levando alguns jogadores de confiança. Para mim, nessa reta final de Copa, nessa fase de Ancelotti no comando da seleção, o Brasil vai enfrentar os seus dois adversários mais difíceis até agora, né? A França e a Croácia. E ele fez, na minha opinião, uma convocação talvez conservadora demais, visando muito mais nome de alguns jogadores do que o contexto atual do que esses jogadores estão performando. Ele deixou alguns jogadores importantes de fora, alguns por lesões, mas outros por realmente não estar vivendo um bom momento. Mas a gente vai falar sobre isso ponto a ponto. Eu não vou falar jogador por jogador, porque eu acho que vai ficar muito longo o vídeo. Então eu vou discorrer aqui mais ou menos sobre as posições do campo, os principais nomes, o que eu concordo e o que eu não concordo, e quem deveriam estar nessa convocação que eu acho que foi esquecido até agora, né? Começando com primeiro nome. Goleiros, primeira posição, né? Os goleiros. Ele convocou o Alisson do Liverpool, o Bento do Al Nassr e o Ederson do Fenerbahçe. Na minha opinião, eu acho que esses três não deveriam ser convocados agora. O Alisson vem vivendo um péssimo momento no Liverpool, inclusive sendo questionado sobre esse final de ciclo dele no Liverpool. O Bento é muito irregular e tá numa liga que eu considero, apesar dos investimentos que já tiveram, tal, o Campeonato Árabe não é uma liga tão forte. E aí eu vou falar lá na frente sobre alguns outros jogadores também que eu questiono dessa lista, que vão disputar o Campeonato Árabe. E o Ederson também não é uma unanimidade há muito tempo. Ele saiu em baixa, né, do Manchester City e assim, tá disputando o Campeonato Turco, tal, o Fenerbahçe não vai muito bem das pernas, mas assim, mas Bruno, e aí, não convoca ninguém? Vai convocar quem? Quem que você acha que tá num bom momento? Cara, sinceramente, acho que pode surpreender muita gente pode não concordar, mas na minha opinião, o melhor goleiro na atualidade brasileiro é o goleiro do Fluminense, o Fábio. Né? É um jogador de quase 45 anos já, mas vem jogando num alto nível e numa consistência absurda há pelo menos 2 anos. Né? O Fábio vem fechando o gol do Fluminense, foi um dos principais nomes da campanha do Mundial de Clubes, então assim, ele já foi testado contra atacantes europeus e foi muito bem, né? E assim, e ele vem mantendo o alto nível e a forma. Eu acho que, na minha opinião, não é o que vai acontecer, eu sei que não vai acontecer. Eu acho que o Ancelotti não vai levá-lo para a Copa, mas na minha opinião, o Fábio estaria brigando por uma titularidade de Copa do Mundo hoje. Né? Um outro goleiro que eu também vejo que está num nível muito alto, muito acima, ele é muito exigido por conta do time dele e ele já vem desempenhando muito bem desde o ano passado, é o Brazão do Santos, entendeu? Um baita de um goleiro jovem ainda, mas é um baita de um goleiro e eu acho que ele está desempenhando muito bem.
né? Eu disse que não levaria o Alisson nessa convocação, porque eu acho que eu escolheria um outro goleiro para testar. Que seja o Hugo Souza, o Léo Jardim, o próprio Cássio do Corinthians vem defendendo muito bem também. O Everson do Atlético Mineiro, que é um goleiro que eu gosto bastante. Mas aí você fala assim: ah, Bruno, mas até agora você só falou goleiros que atuam no futebol brasileiro. Sim, não tem nenhum goleiro brasileiro se destacando lá fora, né, na Europa. Eu acho que o Brasil está muito bem servido de goleiros aqui no futebol nacional. Né? Essas opções que eu dei, qualquer uma eu acho que seria muito boa para a seleção. Mas eu acho que na minha convocação final para a Copa, eu levaria o Fábio, levaria o Brazão e levaria o Alisson. Só que o Fábio e o Brazão ainda não tiveram nenhuma oportunidade nesse ciclo, então eu acredito que eles não sejam levados. Por que não o Hugo Souza? Porque eu acho o Hugo Souza um goleiro muito irregular. É um pegador de pênaltis, mas é um goleiro muito irregular. Entendeu? Então, pegar pênalti por pegar pênalti, o Fábio também pega, o Brazão também pega. Então, eu acho que eles, para mim, essa seria o trio ideal, né, de goleiros dessa Copa. Mas, sinceramente, não gostei dessa posição pro Ancelotti. Eu acho que o Alisson vai acabar. O Alisson, eu sempre achei ele na seleção, um goleiro muito mediano. Sabe, aquele goleiro que pega as fáceis e não chega nas difíceis. E eu acho que o goleiro, para ser goleiro da seleção brasileira, tem que ser aquele goleiro que o fácil ele pega com tranquilidade e ele faz o diferente nas difíceis, né? Que só passam o que não dá para pegar mesmo. Mas enfim, vamos para a segunda posição, que são os defensores. Ele convocou o Alexandro do Flamengo, o Bremer da Juventus, o Danilo do Flamengo, o Douglas Santos do Zenit, Gabriel Magalhães do Arsenal, Ibanez do Al-Ahly, Léo Pereira do Flamengo, Marquinhos do PSG e Wesley da Roma. Vamos lá, zagueiros. Eu acho que, começando pelos zagueiros, eu não levaria o Danilo. Danilo vem O Danilo não é titular no Flamengo. Né? Por muitas vezes ele não vem conseguindo manter uma regularidade de jogos e tal. Claro, é um zagueiro muito experiente. O Ancelotti quer levá-lo para a seleção porque ele também sabe fazer a lateral direita, que é a posição de origem dele. Mas eu não vejo o Danilo hoje desempenhando para estar na seleção brasileira. Ele foi muito mais chamado por ser esse jogador que de confiança do técnico do que pelo que ele vem desempenhando agora. Né? Os outros zagueiros, o Bremer eu achei muito justo, o Gabriel Magalhães também está muito bem, o Marquinhos é mais pela liderança que ele exerce, mas ele teve um crescimento agora no PSG, vinha numa fase ruim e agora cresceu um pouco. Né? E eu acho que essa vaga. Eu acho que o Léo Pereira foi muito justa a convocação do Léo Pereira. Eu acho que ele já vinha merecendo ano passado. Às vezes que o Danilo foi convocado, eu acho que o Léo Pereira deveria ter sido, até porque o Danilo muitas das vezes é reserva do Léo Pereira. Né? Então eu acho que foi muito boa essa convocação do Léo Pereira. É um zagueiro muito completo. Agora precisa ser testado contra equipes europeias. Foi bem contra o PSG ano passado, né? É... As laterais. Alexandro, outro caso que talvez eu não levaria. Ah, ainda tem mais um zagueiro. O Ibanez do Al-Ahly eu também não levaria. Não por ser um mau zagueiro, eu acho ele um bom zagueiro, desde a época do Fluminense que ele é um bom zagueiro, só que ele está disputando uma liga árabe, né? Tá, você é o melhor zagueiro da defesa menos vazada do campeonato árabe. Não me diz muita coisa, eu acho que a gente tem outras opções, e uma delas, principalmente, eu acho que ele ficou queimado por conta do último jogo contra a Argentina, mas é o Murilo. Eu acho o Murilo do Nottingham Forest um excelente zagueiro e eu acho que deveria ter mais chance nessa seleção, mas infelizmente ficou meio queimado por conta do último jogo contra a Argentina. Mas só que todo mundo foi mal naquele jogo, né? Então acho que ele merecia mais uma oportunidade. Nas laterais, o Alexandre do Flamengo eu acho que não vem num momento para ser convocado.
né? Não tem mantido uma regularidade também no Flamengo. Os outros laterais, né? Wesley e Douglas Santos, eu acho que são laterais que vão para a Copa, né? E que vão. Eu acredito, inclusive, que eles vão ser titulares. Eu acho que a única incógnita seria se o Wanderson voltasse de contusão, o Wanderson do Mônaco, mas eu acho muito difícil ele se recuperar a tempo para a Copa. Então eu acho que essa dupla vai ser a dupla titular. Se o Militão não entrar na lateral direita também, né? Que o Militão também está lesionado e pode ser que entre ali na lateral direita fazendo formando quase que uma trinca de zagueiros ali. Meio-campista. Meio-campista foi uma posição que me deixou assim muito. Sei lá, eu não sei se é por conta de nostalgia e tal. Eu acho que a falta de um camisa 10 nesse meio-campo me pegou bastante. Ah, Bruno, mas a gente não tem mais camisa 10 em profusão como a gente tinha antes. Acho que tem um jogador que deveria ser testado na seleção, que já vem jogando bem há bastante tempo no futebol brasileiro, que é o Matheus Pereira. Matheus Pereira? Não, caramba, eu esqueci o nome dele agora. O meia do Cruzeiro. Meia do Cruzeiro. O camisa 10 do Cruzeiro. Eu acho que ele já vem jogando bem há muito. Matheus. Matheus Pereira. Matheus Pereira, isso mesmo. Acertei. Eu chutei e acertei. O Matheus Pereira ele já vem jogando muito bem já há muito tempo no Cruzeiro. O Cruzeiro não vive uma fase tão boa, mas ele vem destoando ali no meio de campo. Ele é um oásis ali no meio de campo. Né? Eu acho que o Ancelotti convocou muitos. Eu acho que o Gabriel Sara, eu acho que foi uma boa surpresa, porque ele vem fazendo uma Champions muito boa pelo Galatasaray, né? Eu acho que o Fabinho não dá, não rola o Fabinho aí nessa seleção. Tá jogando Campeonato Árabe, já não vinha numa fase muito boa. Eu acho que uma opção pro Fabinho tá no futebol interno também, né? Que é o Martinelli. Eu acho que o Martinelli é esse jogador que pode fazer a do Fabinho ali e que vem desempenhando muito bem no Fluminense, né? E o Danilo do Botafogo eu também não chamaria, né? É um bom meio-campo, mas não vive sua melhor fase. Eu acho que para levar o Danilo do Botafogo, até pela essa veia mais ofensiva, eu levaria o Andreas Pereira do Palmeiras, né? Um meio-campista muito bom que também vem fazendo uma boa temporada pelo Palmeiras. Desses aí que estão aí, eu acho que eu só não concordo com o Fabinho e o Danilo. Acho que o Andrei Santos, Casimiro e Gabriel Sara foi acertada a convocação deles, mas eu acho que Fabinho e Danilo. Eu acredito que o Fabinho vai acabar indo para a Copa, porque o Ancelotti enxerga ele como esse reserva imediato do Casimiro. Mas eu acho que o Danilo foi mais para ser testado. Essa vaga a gente sabe que é do Bruno Guimarães, mas eu acho que o Martinelli do Fluminense e o Andreas Pereira do Palmeiras eu acho que deveriam ser testados nessa vaga também. E aí chegamos na última posição do campo, que são os atacantes. Ele convocou o Endrick do Lyon, o Gabriel Martinelli do Arsenal, o Igor Thiago do Brentford, o João Pedro do Chelsea, o Luiz Henrique do Zenit, Matheus Cunha do Manchester United, Rafinha do Barcelona, Ryan do Bournemouth e Vinícius Júnior do Real Madrid. Dessa lista aí, as duas grandes surpresas são o Igor Thiago do Brentford e o Ryan do Bournemouth, que estão jogando muito bem. O Ryan, inclusive, eu acho que já merecia essa convocação desde o ano passado, né, enquanto jogava pelo Vasco, ele destruiu no Campeonato Brasileiro. O Igor Thiago, na Premier League hoje, só perde por Haaland, então assim, é um cara de 1,91m que corre uma barbaridade e que vem fazendo muitos gols. Eu acho que o Brasil está precisando desse camisa 9, né? E o Ancelotti vem fazendo teste. O Endrick, que é um jogador muito bom, mas que teve um começo muito bom agora no Lyon. Teve uma pequena queda, a torcida ainda está pegando no pé dele, né? Porque ele não vem sendo tão participativo nos jogos. Ele vem fazendo gols, vem dando assistência, mas na maior parte do jogo ele está sumido de campo. Então acho que ele precisa melhorar ainda um pouco nisso, né? O João Pedro, não tenho o que falar, vem muito bem no Chelsea.
Eu acho que o Luiz Henrique é aquele caso. Vamos lá, o Luiz Henrique está jogando no Zenit da Rússia. É um campeonato também fraco. Ah, Bruno, você criticou os jogadores que estão disputando o campeonato árabe e que não tem um nível de competitividade tão grande. Por que não o Luiz Henrique? Porque eu acho que o Luiz Henrique entra naquele caso de jogadores que podiam estar muito mal nos times, mas quando veste a camisa da seleção se transforma. Eu acho que o exemplo muito emblemático da minha geração era o Robinho, né, que não conseguia se firmar tão bem nos clubes que ele jogava. Só jogou, para mim, na minha opinião, ele só jogou bem aqui no Brasil, mas não foi bem no City, no Real Madrid, nem no Milan. Mas quando vestia a camisa da seleção, desempenhava muito bem, jogava muita bola, e eu acho que o Luiz Henrique é mais ou menos isso. O Luiz Henrique a gente não tem acompanhado muito o que ele vem fazendo no Zenit, mas toda vez que ele vestiu a camisa da seleção ele foi muito bem. O Ryan, na minha opinião, é um jogador que vai ser titular na próxima Copa, porque é um menino que vem evoluindo muito e eu acho que se ele continuar nessa pegada, ele será titular na próxima Copa. Tenho minhas dúvidas se ele vai estar na convocação final do Ancelotti. Na minha opinião, merecia, porque pelas vagas que tem aí, eu vejo alguns jogadores, como por exemplo o Gabriel Martinelli, né? Eu acho que só, acho que dessa convocação que ele fez, o Gabriel Martinelli, para mim, é um jogador que talvez numa disputa com o Ryan venceria essa disputa. Né? Eu acho que desses três centroavantes, Endrick, Igor Thiago e João Pedro, ele só deve levar dois. Na minha concepção, ele vê o Matheus Cunha como um centroavante, e eu acho que vê errado. Acho que o Matheus Cunha vem muito bem como camisa 10 do Manchester, mas eu acho que ele já tem o ataque principal da seleção formado, né? O ataque titular. Acho que o ataque titular da Copa do Mundo hoje seria o Rafinha por trás, jogando como camisa 10, né? O Vini Júnior na ponta esquerda, o Estevão na ponta direita, e eu acredito que esse centroavante vai acabar sendo o Endrick. Tá? Eu vejo muito potencial no Igor Thiago, vem já jogando contra times muito fortes na Premier League e vem fazendo gols, mas eu acho que esse centroavante vai acabar sendo o Endrick. E agora, deixei para o final, mas não menos importante, o jogador que eu acho que todo mundo quer escutar a minha opinião sobre isso, que é o Neymar. Né? Neymar Júnior é o grande nome da seleção há muitos anos. Na minha concepção, não dá mais. Não dá mais, não dá mais tempo. Eu acredito que o Ancelotti, até já sabendo disso, nas suas entrevistas sempre coloca essa responsabilidade no Neymar, né, nessa questão de se ele tiver 100%, se ele estiver jogando, se ele estiver desempenhando, ele vai para a Copa. E eu acho que ninguém tem dúvida disso. O Neymar, minimamente condicionado e tendo uma sequência de jogos, o Neymar ainda é um jogador que faz diferença. Só que a realidade que a gente está vendo no Santos é completamente diferente. O Neymar hipotético não existe. Aquele Neymar que, se ele entrar em forma, se ele conseguir fazer 10 jogos consecutivos, se ele tiver um nível de competitividade, o Neymar está sempre no si e até agora não apresentou muita coisa desde que voltou. Né? Ele não consegue ter uma sequência de jogos, ele não consegue ter uma regularidade nos jogos, ele não consegue ser tão decisivo no Santos quanto a gente imaginou que ele seria, né? Tão dominante no Campeonato Brasileiro como a gente imaginou que ele seria. Eu acho que em alguns momentos ele até tenta, mas o corpo dele não responde mais. Né? Então eu acho que. Aí você pensa assim: vou levar o Neymar para a Copa. Em que posição o Neymar jogaria? Como camisa 10, de costas para a defesa, o Neymar não conseguiria. O nível de competitividade de Copa do Mundo é absurdo e o Neymar não conseguiria desempenhar essa função. Na ponta esquerda, o Neymar não tem mais essa coisa de ir e voltar para marcar. Não consegue. O Vinícius Júnior é muito criticado no Real Madrid, na seleção, justamente por causa disso, por não voltar com tanta frequência. E o Neymar, então, esquece. Não conseguiria. Seria um jogador isolado lá e o Ancelotti teria que criar um esquema que beneficiasse ele. Na minha opinião, a única posição que o Neymar conseguiria desempenhar razoavelmente na seleção seria como um falso 9.
aquele jogador ali no meio que articula mais as jogadas, que abre o jogo para os pontas, né, jogarem. Assim como o Messi já fez muito na Argentina, mas eu acho que para o Neymar não dá mais, cara. Não dá mais, infelizmente. É o fim de um ciclo, é uma pena, porque é um baita jogador, talvez o maior da sua geração, mas, quando se trata de Brasil, né? Mas, para mim, na minha opinião, o Neymar não tem mais vaga nesse time. Então, galera, o que vocês acharam? Me diz aí, vocês concordam comigo? Discordam? Responde aqui embaixo nos comentários que eu quero ouvir você, tá bom? Um grande abraço, tamo junto e vamos falar de Copa do Mundo.